Oi, tudo bem, pessoal? Bom, nessa aula a gente vai discutir alguns casinhos especiais de ortografia. Sabe aquela coisa que você fica assim, nossa, como que escreve essa palavra mesmo? Então vamos lá, olha só, a primeira delas é porquê. Então o porquê ele tem alguns usos. A gente pode escrever porquê tudo junto, porquê separado, com acento, sem acento, e aí o que eu uso? Então vamos fazer aí um exemplo. Por que a galinha atravessou a rua? Estou fazendo uma pergunta, não é? Por que a galinha atravessou a rua? Esse porquê é separadinho. Por que a galinha atravessou a rua? Mas daí você vai querer responder e você fala assim: ah, porque ela queria chegar do outro lado, né? Então, se eu tô falando porque ela queria chegar do outro lado, eu tô dando uma explicação. E essa explicação, essa resposta é porque tudo junto. Então vamos lá, sem acento nenhum, se eu estou fazendo uma pergunta, eu queria saber por que você gosta mais de azul do que de amarelo, né? Então se eu estou fazendo uma pergunta, por que separado? Se eu estou dando uma resposta, é porque sim, ué. Esse porquê é junto porque eu estou dando uma resposta, uma explicação, tá bom? Mas quando que vem acento, Priscila? O acento ele vem em dois momentos. Então, nossa, você leu o livro inteiro durante a madrugada? Por quê? Ponto de interrogação, né? Então, esse porquê que eu coloco lá no final, antes de um ponto de interrogação, é um porquê separado, tô fazendo uma pergunta, mas é um porquê com acento circunflexo. Antes lá do pontinho de interrogação, um porquê com acento circunflexo, né? Agora, quando esse porquê é um substantivo, eu quero saber o porquê dessa história. O porquê, eu tô colocando ali o antes, o artigo vem antes de um substantivo. Quero saber o porquê. Se eu quero saber o porquê, esse porquê é tudo junto com acento circunflexo, tá bom? Tem explicadinho no texto da apostila, você pode ler. Eu não tô dando o texto aqui na videoaula, eu tô comentando, porque é sempre bom uma explicação, certo? Aí uma outra coisa que pode aparecer lá é seção. Tem a seção de cinema, tem a seção do mercado e tem a seção de direitos autorais, por exemplo. Então, se eu estou cedendo alguma coisa, sabe ceder? De dar? Então, eu estou dando alguma coisa, eu estou cedendo. Se eu estou cedendo, esse ceder é com C, não é? Então, esse cessão é com C, tá bom? Agora, vamos supor que, não é a sessão do cinema, é a sessão de uma reunião. Essa sessão de uma reunião é S, dois S, sessão. Não, é a sessão, porque eu estou falando daquele espaço. Bom, se é a seção daquele espaço, é com S, mas é com C cedilha. Dá uma lida lá na explicação para dar uma lembrada do que é isso. E aí o que eu acho que gera mais dúvidas até no fim das contas é o A. É A com crase, A sem crase, A com H, e aí? Mais simples, A com H. A com H é do verbo haver. Então eu uso, por exemplo, quando eu falo assim, nossa, faz 2 anos já que isso aconteceu. Esse faz 2 anos é há 2 anos. Então, há 2 anos atrás, há 200 milhões de anos atrás. Esse há de haver, há esse tanto de tempo, esse há é com H, do verbo haver, de faz. E aí um truque para saber se o A tem crase ou o A não tem crase, é claro que tem outros casinhos que o dia que for falar de crase a gente comenta, mas uma dica para saber se o A tem crase ou o A não tem crase é tentar trocar a palavra que vem logo em seguida por uma palavra masculina. Primeiro que se vier uma palavra logo à frente, que é um verbo, não é um substantivo, com certeza esse A não tem crase. Porque o A com crase é o A do artigo feminino, por exemplo, a mesa, a cadeira, esse A, mais o A que significa para. Então, por exemplo, para a mesa, para a escola. Então, A com A dá o A com crase, né? Então, uma dica é você olhar a palavra que vem na frente do A. Se for um verbo, esquece, aquilo não é um substantivo, então esse A não tem crase. Agora, se for um substantivo feminino, né? Então, por exemplo, a escola.
Depende da frase. A escola é amarela. Se eu substituir a palavra escola por escritório, o escritório é verde. O. Só tem ali o artigo, né? Agora, se eu substituir, por exemplo, fui à praça, fui à escola, fui à escola. Se essa escola eu trocar por escritório de novo, fui ao escritório, porque ali tem o a do para, mais o do artigo, ao. Então, fui à escola, também tem que ter os dois as, por isso a com crase. Então, só para lembrar, ó, troca a palavrinha da frente. Se der o a não tem crase. Se der ao, o a tem crase, porque seria a. Entendeu? Então, uma dica é trocar, né? Dá uma lida lá nas explicações, tenta ver o que você encontra. E aí, a última dica é bem e mal, bom e mal, né? Então, quando eu falo de uma qualidade, né? Ele é muito bom. Não, ele é mal. Esse mal é com U, no lugar de bom, mal com U. Eu tô me sentindo muito bem. Bem. Eu tô me sentindo muito mal. Esse mal é o contrário de bem, né? Então, esse mal é com L. Eu poderia falar assim, não, eu fiz tudo muito bem. Não, eu mal fiz tudo aquilo. Esse mal tá no lugar de bem, mal com L. Tá? Então, a dica aí de trocar, muitas vezes ajuda você a tirar aquela dúvida de qual palavra colocar. Claro que tem mais algumas coisas para considerar e, volto a dizer, para saber bem português, uma boa leitura ajuda, porque tudo soa estranho quando você está acostumado a ver do jeito correto e viu aquilo de uma forma errada, né? Então, se você está acostumado a ler todo dia, na hora que uma coisa está escrita de forma errada, você percebe na hora, né? Mesmo que você não lembre ali a regrinha, por intuição você já percebe. Então, uma boa dica para não escrever errado é muito mais do que decorar essas regrinhas, elas ajudam, claro, mas é também uma boa leitura, a leitura ajuda, tá bom? Beijo, pessoal, tá aí as dicas de ortografia e vamos tocando. Bons estudos!